Afinal de contas, qual é a gravidade real desse assunto chamado coronavírus? Será que nós estamos neuróticos com o assunto? Será que é extremamente grave? Será que a mídia está exagerando as coisas? O que interfere na gravidade desse assunto? Para entender isso, me deu muito trabalho, eu mergulhei numa série enorme de indicadores para trazer para vocês uma série de mapas de risco. Por que isso é importante? Eu escutei de várias pessoas uma frase mais ou menos assim: Arthur, aqui a coisa está mais tranquila, aqui não temos tanto motivo para preocupação. Então, o Brasil é extremamente grande e desigual. Não faz sentido analisar o Brasil e comparar com outros países. Por isso que eu mergulhei na situação de cada estado para te mostrar qual é o mapa do risco, o quanto é preocupante em cada parte do Brasil. Então vamos lá, ponto de partida, como é que eu cheguei nesse índice do risco? Basicamente eu levantei 3 informações que são muito relevantes. A primeira delas é quantos óbitos esse estado já teve para cada 100 mil habitantes. Só para você ter uma ideia, tem alguns estados que nós temos, como é o caso do Amazonas, mais de 8 mortes para cada 100 mil moradores. Em outras regiões esse índice é inferior a 1, então já dá para ter uma ideia dessa distância. Segundo índice que é importante, taxa de ocupação das UTIs, porque se elas vão ficando cheias, obviamente as pessoas não vão ter mais leitos para serem atendidas. E o terceiro índice que eu multipliquei foi provavelmente o mais importante. Eu resolvi comparar quantos testes foram feitos naquele estado em relação aos casos confirmados. Por que eu não peguei número de testes? Porque tem uma subnotificação gigantesca. Os estados têm testado pouco, na sua grande maioria, tem pouco teste no Brasil, e esse índice mostra o seguinte: se essa taxa der muito próxima, quer dizer que poucas pessoas foram testadas e as que foram testadas já estavam muito doentes. Multiplicando esses 3, eu cheguei no índice de risco. E aí nós temos basicamente 4 grupos. Estado de calamidade, como é o caso de Amazonas e Pernambuco, o índice é altíssimo. Segundo grupo, em que o risco é bastante alto, como é o caso de Ceará e Rio de Janeiro. Terceiro pelotão, São Paulo. Ué, mas o estado com mais mortes está no terceiro pelotão? Sim, porque a infraestrutura em São Paulo é melhor do que nos outros estados. E aí o terceiro grupo dos estados em que neste momento o risco é mais baixo. Segundo mapa que eu quero te mostrar, número de óbitos, e aqui você percebe que a média nacional é de 1,78, mas nós temos um grupo de estados que concentram a maior parte das mortes. É o caso de Amazonas, o caso de São Paulo, também o caso do Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará. Esses estados concentram grande parte das mortes. Então, se nós retirarmos esses estados da análise, o restante do Brasil tem uma média de 0,96. Terceiro mapa. Afinal, quantos leitos de UTI cada estado tem? A diferença é brutal, especialmente na região norte e nordeste. Eles têm mais ou menos metade dos leitos que as outras regiões. E qual o lugar mais aparelhado do Brasil? Distrito Federal, Brasília. Com seus pouco mais de 3 milhões de habitantes, lá tem a melhor estrutura hospitalar do Brasil. Então isso impacta muito no próximo mapa, que é a taxa de utilização das UTIs. E aqui você vai perceber que vários estados, aqueles que estão em cinza, não divulgaram a informação, por algum motivo. Você vai ver que esse mapa é quase um espelho do anterior no momento de coronavírus. Então isso é óbvio. Estados que têm poucos leitos, a partir da hora que eles começam a ser ocupados, isso causa uma taxa de ocupação que tende a 100% e logo depois, infelizmente, quem chegar para usar a estrutura hospitalar não vai encontrar UTI, não vai encontrar respirador, e aí a crise se acelera. Então existe um distanciamento entre Norte e Nordeste do restante do Brasil em relação à disponibilidade de leitos de UTI. Agora, com relação ao Rio de Janeiro, como que um estado que tem muito leito de UTI, como é que a taxa de ocupação foi tão alta em pouco tempo? É o lugar com a maior densidade populacional. Então, muitas pessoas moram muito próximas, especialmente na capital fluminense. E aí tem uma informação que é uma coisa assustadora. Mas e em relação ao número de leitos que o governo ia instalar agora na crise? Porque o levantamento dos leitos que eu apresentei é de 2018, é o último levantamento amplo feito no Brasil. Mas aí não ia ter um monte de hospital de campanha, uma série de leitos de UTI construídos durante o período da quarentena? Pois é, a promessa era de 2.000 leitos,
que adicionariam 4,5% à capacidade instalada pré-pandemia. Só que nos últimos 40 dias, o que aconteceu? Desses 2.000 leitos, apenas 17% foram efetivamente entregues. O governo está usando como argumento que faltam respiradores no mercado. Ora, então foquem nisso, em vez de focar em outros assuntos. Resolvam isso, porque senão o que aconteceu foi o seguinte: a população foi convidada a fazer quarentena para se proteger, e quem está em grupo de risco vai ter que se proteger mais ainda, mas o argumento era o seguinte: precisamos da colaboração da população para ganhar tempo, para poder tomar as medidas que vão salvar vidas. Pois é, nós fizemos a nossa parte com a quarentena. Cadê os leitos de UTI? Agora, os testes são realmente importantes? E aí, mais uma vez, vários estados não divulgaram informação de como é que eles estão conduzindo os testes, mas tem coisa muito curiosa aqui. Então, usando aquele índice do número de testes feitos para casos confirmados, o que nós notamos é o seguinte: o Brasil tem uma subnotificação gigantesca. Então, a informação do número de casos confirmados no Brasil, ela não é nem um pouco confiável. Mas a diferença entre os estados é uma coisa que salta aos olhos. Aonde foi feito muito teste? Distrito Federal, Brasília, com mais de 24 mil testes numa população de 3 milhões de pessoas. E só para você ter uma ideia, isso representa 69% de todos os testes feitos no estado de São Paulo, com uma população 15 vezes maior. Então Brasília tem a melhor estrutura hospitalar do Brasil. E se falta teste no Brasil, por algum motivo, tem muito teste disponível em Brasília. Tudo vai bastante bem no Distrito Federal. É por isso que os hospitais não estão cheios lá. E é por isso que talvez seja tão difícil para alguns políticos conseguirem compreender uma coisa: o tamanho da crise em outras regiões do Brasil. Está se repetindo uma coisa que historicamente acontece. Para quem está em Brasília, é difícil entender o sofrimento em outras regiões do país, porque eles estão confinados num mundo de exceção, num mundo em que as coisas funcionam e são muito abundantes. Salta aos olhos. Outra coisa interessante são os estados que estão testando sim, estão testando mais do que os seus pares, como é o caso de Goiás e Paraná. Então esses estados têm conseguido manter a taxa de mortalidade baixa porque testam muito. Bom, e só para você ter uma ideia, pegando os estados que mais testaram, eles têm apenas 27% da população no Brasil, mas eles fizeram 38% dos testes e por isso eles têm só 8% de óbitos. Então eles conseguiram aprender uma coisa que nós já sabíamos com os outros países. Os países que tiveram uma estratégia de testes mais rigorosa foram os países que conseguiram conter a crise antes, justamente para poder fazer a retomada segura da economia. E a única coisa que eu queria realmente evidenciar é o tamanho da desigualdade no Brasil, em infraestrutura, em estratégia de testes e na gestão da crise. Então o que acontece é que provavelmente a sua opinião a respeito do coronavírus é amplamente influenciada pela região que você mora. Se você está achando que a coisa não é tão grave, é porque provavelmente você mora num lugar em que as condições são melhores, o que não quer dizer que o assunto não seja mais grave do que a sua própria percepção pode indicar. Outra coisa, eu falei do nível estadual, mas o mesmo vale para a sua cidade. Não adianta um estado ter disponibilidade de UTIs se você mora longe. Vários estados têm uma dificuldade geográfica natural para remanejar pacientes. É o caso especialmente dos estados que têm um território gigantesco. Ainda não temos essa situação no Mato Grosso do Sul, mas é o que se apura especialmente no norte. Então são estados que têm um território gigante e você não consegue levar paciente de um lado para o outro. Então tudo depende, além do estado, da cidade que você mora. Terceiro ponto, se você viu esse vídeo e identificou que o seu estado está com um índice de risco baixo, é motivo para comemorar e tá tudo certo? O que nós estamos vendo com algumas cidades que celebraram antes da hora é que a crise se agrava pouco tempo depois. Então é hora de reforçar a prevenção e o combate. Verifique, pergunte para os gestores da saúde da sua cidade quantos leitos de UTI tem, como é que está a capacidade de disponibilidade, né, para fazer essa gestão e como estão os testes. Então, assim como nós achávamos lá em fevereiro, em janeiro, que essa era uma crise que acontecia só na China e não ia acontecer com a gente, depois ela chegou na Europa, ela chegou no Brasil
e essa semana, infelizmente, nós passamos o número de óbitos na China. Então, quando parece que algo está longe, muitas vezes nós simplesmente não estamos acreditando nas evidências. Se o seu estado tem uma taxa baixa de risco nesse momento, é justamente a hora de aproveitar esse tempo para tomar as melhores medidas de prevenção. Outra coisa, eu queria chamar a atenção para o quanto certas opiniões que são emitidas sem dados, elas não se sustentam. Alguns afirmavam que não seria grave porque o Brasil tem clima tropical, que os outros países estavam sofrendo por causa do frio. E aí, as cidades que estão mais sofrendo aqui estão no Amazonas, estão no Ceará e Pernambuco. E eu te garanto, uma coisa em comum nesses três lugares é o calor. E o meu último ponto é o seguinte, deu muito trabalho fazer isso. E o principal trabalho foi conseguir levantar números. Vocês não têm ideia da dificuldade para conseguir isso. O que me leva a uma conclusão, para uma reflexão. Primeiro, se os estados não divulgam isso, é uma falta de transparência monumental com quem tem mais direito em saber como estão as coisas, que somos nós. Então, se não tem divulgação, pode ser porque não convém para quem está gerindo mal essa crise. Segundo ponto, se eles não divulgam porque simplesmente não têm os números, a situação é ainda pior. Nada pode ser gerenciado se não pode ser medido. Então, nós temos ou falta de transparência ou falta de informação para fazer uma gestão precisa de algo que infelizmente está vitimando uma série de brasileiros. É algo muito triste, muito grave, que eu espero que nós sejamos capazes de superar rapidamente. Então esse foi um estudo que eu queria trazer para mostrar como está o grau de risco em cada região do Brasil. Se você gostou desse vídeo, se você acha que essa informação é importante, o link completo do artigo está nessa publicação, está na minha bio, no meu perfil. Compartilhe, mande para mais pessoas. 1, 2, 3